Olá, bom dia, seja bem-vindo. O Acontece Agora está começando, trazendo destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira para você. O novo auxílio emergencial deve beneficiar quase 40 milhões de pessoas. A previsão é que a ajuda volte a ser paga a partir de março. Um levantamento do Ministério da Economia indica que 40 milhões de pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade, incluindo as 14 milhões do Bolsa Família, devem ser beneficiárias da nova rodada do auxílio emergencial. O governo encerrou no fim do ano o programa que começou em abril e ajudou 68 milhões de pessoas com 294 bilhões de reais. O benefício foi pago principalmente a trabalhadores informais e à população de baixa renda para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus. Agora, o governo federal está negociando com o Congresso Nacional uma nova rodada do benefício de forma que não comprometa o teto de gastos. O valor mínimo que deve ser pago é de R$ 250, mas pode chegar a R$ 300, dependendo do número de parcelas a serem pagas. E um escândalo em torno dos fura-filas da vacinação abalou a política peruana. O ex-presidente Martín Vizcarra e outros funcionários públicos foram vacinados antes dos grupos prioritários. Vizcarra disse que foi voluntário em um ensaio clínico, mas a informação foi desmentida pela universidade responsável pelos testes. Muito atingido pela segunda onda da pandemia, o Peru começou há uma semana a sua campanha de vacinação contra a Covid-19. Os primeiros a receber suas doses foram os profissionais de saúde, após a chegada de 300 mil doses da vacina Sinopharm. Mas um escândalo em torno das imunizações domina o noticiário político do país. O ex-presidente Martín Vizcarra foi destituído pelo Congresso em novembro. Mas semanas antes, em outubro, o candidato ao Congresso na próxima eleição foi vacinado contra o novo coronavírus. Assumo minha responsabilidade nesse sentido. Assumo minha responsabilidade sobre esse assunto e pelo respeito que os cidadãos do meu país merecem. Peço sinceras desculpas aos peruanos por não ter relatado esse fato no momento. Em sua defesa, Vizcarra afirmou que foi voluntário no ensaio clínico da vacina chinesa no país, como milhares de outras pessoas. Mas a Universidade Peruana negou a informação. O presidente interino Francisco Sagasti se pronunciou sobre o caso, confirmando que outros membros do governo também foram vacinados. Quero expressar nossa indignação e nossa decepção em saber que 487 pessoas, incluindo muitos funcionários públicos, aproveitaram sua posição para serem imunizados com vacinas da Sinopharm. Na lista de vacinados estão as ex-ministras de Relações Exteriores, Elizabeth Astet, e da Saúde, Pilar Mazetti. As duas renunciaram aos cargos após o escândalo vir à tona. A embaixada chinesa disse que não tem informações sobre a identidade dos vacinados, uma vez que o ensaio foi realizado por universidades peruanas. Ontem, uma forte nevasca atingiu Atenas e outras regiões da Grécia. A neve cobriu de branco a Acrópole, sítio arqueológico e importante patrimônio mundial, e todo o centro da capital. A neve forçou a interrupção de serviços de transporte até a vacinação contra a Covid-19, em pleno aumento nos registros de infecções pelo novo coronavírus. Os moradores são mantidos em lockdown na tentativa de frear a disseminação do vírus, com restrições que passaram a vigorar no dia 11 de fevereiro e devem durar 2 semanas. As medidas atingem escolas e o comércio, além de um toque de recolher noturno. Apesar de comum na região de montanhas e no norte do país, a nevasca raramente atinge a capital da Grécia. Em 2019, um episódio parecido aconteceu em Atenas. As temperaturas no norte da Grécia atingiram os 20 graus negativos, enquanto as ilhas gregas foram mais afetadas pelo vento forte, com rajadas que chegaram aos 118 quilômetros por hora. Apesar do clima congelante, a situação deve mudar radicalmente até o final de semana. A expectativa é que as temperaturas cheguem aos 14 graus já nesta quinta-feira. E aqui no Brasil tem previsão de chuva hoje.
Vamos ver como fica o tempo em todo o país. Será marcada por tempo bastante instável em áreas das regiões norte e nordeste do Brasil. A expectativa é de chuva forte, frequente e volumosa em todas as áreas da Bahia, no Maranhão, Piauí, Tocantins, até áreas dos estados do Acre e Rondônia, inclusive nas duas capitais. Nessas áreas, a chuva forte pode causar vários transtornos. O dia também será marcado por tempo abafado e várias pancadas de chuva em grande parte do sertão nordestino e também sobre o estado do Ceará. As pancadas serão rápidas e isoladas no fim do dia em várias capitais da costa leste, inclusive no Recife e em João Pessoa. Dia de tempo firme apenas sobre áreas da região sul e também sobre o extremo norte do Brasil, inclusive em Roraima. Chove entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas brasileiras, inclusive nas 4 capitais do Sudeste e do Centro-Oeste. A temperatura mínima prevista é de 24 graus em Cuiabá e faz 19 graus em Belo Horizonte e Brasília. Máxima de 30 graus em Palmas, faz 30 graus também em Teresina e máxima de 34 graus no Rio de Janeiro. Gustavo Noboa, ex-presidente do Equador, morreu vítima de infarto. O ex-presidente do Equador, Gustavo Noboa, que implantou a dolarização na economia do seu país no ano de 2000, morreu aos 83 anos. Ele estava em um hospital nos Estados Unidos, onde foi operado no dia 9 de fevereiro para tratar um meninoma. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso, a situação se complicou e o ex-presidente sofreu um infarto. Gustavo Noboa é conhecido por ter adotado a dolarização como uma saída para uma profunda crise bancária no Equador, em um momento em que a alta dos preços ameaçava se transformar em hiperinflação. E na Índia, pelo menos 39 pessoas morreram em um acidente rodoviário. Um ônibus caiu em um canal. Entre os mortos, há 16 mulheres e uma criança. Alguns passageiros se dirigiam a um teste de contratação para obter um emprego na ferrovia da Índia. De acordo com a imprensa local, 7 pessoas, incluindo o motorista, conseguiram sair da água e passam bem. As autoridades interromperam o fluxo de água no canal para facilitar as operações de resgate e permitir que 2 guindastes retirassem o ônibus. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a vasta rede de estradas da Índia é mal conservada. Em 2019, mais de 150 mil pessoas morreram em cerca de 500 mil acidentes nas estradas do país. E ainda nos destaques internacionais, o governo americano voltou a pedir ao exército de Mianmar que liberte imediatamente todos os líderes civis e políticos e que restabeleça o governo democraticamente eleito. A junta militar de Mianmar prometeu a realização de nova eleição e garantiu que entregará o poder para quem vencer. Negou que a derrubada do governo eleito foi um golpe ou que seus líderes foram detidos e acusou os manifestantes de violência e intimidação. A líder, já processada por importação ilegal de walkie-talkies, enfrenta agora uma nova acusação por supostamente violar a lei de gestão de desastres naturais. De acordo com o Ministério da Informação, a ex-chefe do governo civil em Mianmar, Aung San Suu Kyi, está em boa saúde. Relembrando que foi a tomada do poder no dia 1º de fevereiro e a prisão da líder do governo, Aung San Suu Kyi, que levou ao retorno dos manifestantes às ruas. A China rebateu os rumores espalhados nas redes sociais de que teria ajudado a consumar o golpe. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta com uma reportagem que mostra a quantidade de máscaras que o brasileiro já usou nesta pandemia. Você já parou para fazer essa conta? Eu volto em menos de 1 hora e te espero.